Uma mulher gritava desesperada, enquanto a amante de seu marido, cega pelo ciúme, a obrigava a ajoelhar-se e lhe cortava o cabelo com uma máquina elétrica. Entre risadas cruéis e soluços abafados, o sangue e os fios de cabelo caíam sobre o mármore gelado. Mas ela não sabia que tudo estava sendo gravado pelas câmeras de segurança. Horas depois, o pai da vítima, um poderoso empresário do setor de agronegócio, assistia ao vídeo com fúria contida. Naquele instante, ele jurou que a mulher que humilhou sua filha pagaria um preço inimaginável. Esta não era apenas uma história de traição, mas de justiça e redenção, onde a dor se transforma em força, e um pai se torna a tempestade que destruirá todas as mentiras. Deixe seu comentário, curta e inscreva-se para descobrir o que acontecerá a seguir, porque você não vai acreditar no final. O sol de São Paulo caía suave sobre os muros brancos do bairro dos Jardins, e a brisa amena da primavera entrava pelas janelas abertas do ateliê de Helena Vilar. Lá dentro, o cheiro de tinta recém-misturada e óleo se confundia com a luz dourada da manhã. No centro do ateliê, Helena, com um vestido de linho cor de marfim, segurava o pincel com a mesma delicadeza com que se guarda um segredo. Na tela, a figura de uma mulher rodeada de luz mal começava a tomar forma. Ela a chamara de luz interior. Aquele quadro era seu refúgio, sua maneira de manter a calma em meio ao silêncio cada vez mais pesado de seu casamento com Gabriel Freitas. Um homem poderoso, admirado, mas tão ausente que sua voz parecia ter se perdido entre os corredores das reuniões e dos contratos. Fora do ateliê, os ciprestes balançavam sob um céu limpo. Ao longe, o som de um carro de luxo quebrou a quietude. Helena não notou, concentrada em misturar um tom de ouro pálido. Mas o portão de ferro do jardim se abriu com um clique metálico e os passos de saltos altos ecoaram sobre o chão de mármore. A porta principal se entreabriu. O eco de algumas palavras breves com o mordomo se perdeu pelos corredores. E então ela apareceu. Lúcia Marinho. Alta, elegante, vestida com um tailleur vermelho carmesim que destacava sua pele bronzeada e seus lábios da mesma cor. Em suas mãos, um pequeno estojo de veludo vermelho que parecia conter uma joia. Lúcia cruzou o corredor lentamente, observando cada quadro pendurado nas paredes. Seu olhar parou em uma fotografia de Gabriel e Helena, sorrindo em um evento de caridade. Em seus olhos acendeu-se uma faísca amarga. Ela empurrou suavemente a porta do ateliê e, com um sorriso que parecia um corte, falou: "Com licença, posso entrar?" Helena levantou a vista, surpresa. "Claro, mas a senhora procura alguém?" perguntou com cortesia. Lúcia avançou alguns passos e deixou o estojo sobre a mesa. "Sim, procuro o senhor Freitas. Trouxe algo para ele." Helena franziu o senho levemente. "Meu marido não está em casa. Talvez pudesse deixar comigo." Lúcia sorriu com um gesto quase imperceptível, como quem prepara um golpe. "Então, você é Helena Vilar", disse, saboreando o nome. "Ouvi muito sobre você, a esposa perfeita, a artista discreta, a joia de São Paulo." Helena tentou manter a calma. "Nos conhecemos?" perguntou. Lúcia encolheu os ombros. "Não, mas seu marido e eu compartilhamos algumas conversas interessantes. Ele é fascinado por arte, sabia? Embora ultimamente prefira as peças mais vivas." Helena compreendeu a intenção e sua respiração se tornou mais lenta. Guardou o pincel com cuidado, limpou as mãos com um pano e virou-se para a intrusa. "Creio que houve um mal-entendido. Não sei quem você é, mas não tenho direito de falar assim na minha casa." Lúcia fingiu surpresa. "Minha casa?
Que curioso! Pensei que esta casa também pertencesse a quem a sustenta. O silêncio caiu como uma laje. A brisa que vinha da Marginal Pinheiros parou nas cortinas. Helena tentou manter a compostura. Vou pedir que se retire, disse em voz baixa. Lúcia se aproximou da mesa, abriu o estojo e mostrou o conteúdo. Um aparelho de metal brilhante que refletia a luz do meio-dia. Era um cortador de cabelo prateado, de design elegante com uma inscrição gravada. Para cortar o que não serve mais. O olhar de Helena se endureceu. Não entendo o que isso significa, murmurou. Lúcia ligou o aparelho. O zumbido frio encheu a sala. Significa que há coisas que precisam ser terminadas a tempo. Que às vezes é preciso cortar o que está morto para que algo novo floresça. Ela caminhou devagar ao redor do ateliê, observando os quadros, os pincéis, as cores. Sabe o que os homens ricos odeiam? Disse sem olhá-la. As esposas entediadas. As que pintam flores enquanto eles buscam fogo. Helena sentiu que o chão tremia sob seus pés. Seu coração batia rápido, mas sua voz saiu firme. Saia daqui agora mesmo, ou chamo a segurança. Lúcia desligou o cortador de cabelo e o colocou de volta no estojo. Calma, senhora Vilar. Não vim brigar. Só queria ver o lugar onde vive a mulher que não sabe manter o marido. Parou diante da pintura inacabada, observou-a por um instante e sorriu com desprezo. Bonita, mas falta alma, como ao seu casamento. Helena deu um passo à frente. Não permitirei que me insulte. Lúcia inclinou a cabeça, fingindo doçura. Não a insulto, a ilumino. Às vezes, a arte precisa de uma faísca de dor para se tornar real. Pegou o estojo, fechou-o com um clique suave e dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou ligeiramente o rosto e murmurou. Diga ao senhor Freitas que usarei isso em breve. O som de seus saltos se perdeu pelo corredor. A porta do jardim se fechou com um golpe seco. O silêncio retornou, mas era um silêncio ferido. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos, depois se aproximou da mesa e abriu novamente o estojo. O metal frio do cortador de cabelo brilhou sob a luz. Na borda, um fio de cabelo loiro, fino e curto, estava emaranhado entre as lâminas. Não era o dela. Suas mãos tremeram. Ela o deixou cair sobre a mesa e recuou até a janela. Lá fora, o sol continuava a brilhar sobre as flores de laranjeira, mas o ar cheirava diferente, a ferro e a traição. No reflexo do vidro, seu rosto parecia mais pálido do que nunca, e em seus olhos escuros formava-se a sombra de algo que ela ainda não sabia nomear. Medo. Helena respirou fundo e tentou voltar para a tela, mas o pincel já não se movia com suavidade. A pintura ficou mais escura, mais densa, e no centro da figura luminosa apareceu uma mancha carmesim que ela não se lembrava de ter pintado. Tentou apagá-la, mas cada pincelada a tornava mais visível, como uma ferida aberta. O ruído distante de um trovão ecoou sobre São Paulo, um presságio. Lá fora, as nuvens começavam a se juntar. Helena fechou as janelas, mas a sensação de ameaça já estava dentro. Caminhou até a mesa, tocou o estojo e o fechou com força. Em seu interior, o eco do motor do cortador de cabelo continuava zumbindo em sua mente. Olhou para a porta por onde Lúcia havia saído e pela primeira vez em muito tempo sentiu que a paz de sua casa era apenas uma ilusão. Ficou de pé no meio do ateliê, rodeada pelo cheiro de óleo e pelo silêncio. Em seu peito, algo se quebrou devagar, como um cristal sob pressão. Lá fora, o céu da capital paulista se cobria de cinza, e enquanto o vento começava a soprar, Helena soube, sem entender completamente por quê, que aquele dia havia mudado o rumo de sua vida. No final, ela se aproximou novamente do estojo.
Abriu-o mais uma vez. O reflexo metálico devolveu sua própria imagem, fragmentada. Pegou entre os dedos o fio de cabelo loiro e o deixou cair sobre o chão de mármore. Ali, tão leve quanto poeira, o fio se enroscou sobre si mesmo. Helena o olhou por um longo tempo, imóvel, até que a brisa que entrava pela fresta da janela o arrastou suavemente para a sombra. A chuva caía sobre São Paulo como um véu cinzento e pesado, cobrindo o jardim de laranjeiras encharcado atrás da mansão dos jardins. Dentro, no ateliê, a luz amarela da luminária refletia-se sobre as telas semi-pintadas, sobre os tubos de óleo abertos, sobre as mãos trêmulas de Helena Vilar, que tentava dar a última pincelada em seu quadro, Luz Interior. Mas o pincel parou. Uma pontada de pressentimento atravessou seu peito como um espinho. A campainha tocou, breve e seca, e depois o silêncio, quebrado apenas pelo bater da chuva contra os vidros. Helena largou o pincel, limpou as mãos com um pano, deu alguns passos em direção à porta e ficou imóvel. A porta do ateliê havia-se entreaberto, sem que ninguém a tocasse. E no limiar apareceu Lúcia Marinho, com os olhos ardendo, o cabelo escuro grudado pela chuva, um vestido preto justo, e na mão a mesma caixa de veludo vermelho daquela manhã. Sua voz era baixa, mas afiada. Eu disse que usaria, e esta noite quero que ele ouça o som disso aqui nesta casa. Helena recuou meio passo, contendo o tremor. Saia da minha casa, agora mesmo. Lúcia deixou a caixa sobre uma mesa lateral, abriu a tampa, pegou o cortador de cabelo prateado como se fosse uma joia retorcida e o ligou. O zumbido metálico encheu o ar, impregnado de óleo e terebintina, como um inseto de aço zumbindo na escuridão. As farsas também têm seu fim, disse Lúcia lentamente, e esta noite o que se corta não é só o cabelo. Helena tentou alcançar o botão de alarme, mas Lúcia se interpôs. O perfume denso a envolveu. Ele me ama, não a você, gritou Lúcia. Ele me falou desse quadro, do título, Luz Interior. Mas como pode haver luz, se quem pinta não é mais que sombra? Helena apertou os punhos, buscando serenidade. Você está cruzando um limite, Lúcia. Saia antes que eu chame a polícia. Lúcia inclinou a cabeça, sorriu com os lábios tensos. Chame, assim poderão ver como você desmorona. O ruído do cortador de cabelo ficou mais agudo quando ela deu um passo à frente. Helena se esquivou. O ombro bateu no cavalete e a moldura balançou. Hipócrita, boneca de porcelana. Mulher vazia, sibilou Lúcia. Ajoelhe-se. Helena respondeu com voz firme. Não. Lúcia a segurou pelo pulso e, com um giro violento, a arrastou até o chão de mármore. Ajoelhe-se e olhe para mim. Olhe bem. Eu sou a mulher que ele realmente deseja. Helena tentou se levantar, mas o sapato molhado escorregou e ela caiu de joelhos. O golpe seco ecoou no silêncio. Basta, Lúcia. Pare, murmurou. Cale a boca. Não pronuncie meu nome como se fôssemos amigas. Grunhiu Lúcia, puxando seu cabelo, um punhado espesso, forçando sua cabeça para a frente. O zumbido do cortador de cabelo soou novamente, e a lâmina fria roçou a nuca. O primeiro fio caiu, serpenteando até o chão. Não, suplicou Helena, mas o ruído devorou tudo. Lúcia soltou uma gargalhada rouca. Que lindo! Parece uma chuva de lâminas. Helena apoiou a mão na moldura de uma tela para se impulsionar, mas o suor fez a madeira escorregar. Um corte rápido, agudo, abriu sua palma. O sangue brotou em um filete vermelho escuro. Corra, se puder, bufou Lúcia. Mas olhe para você, anjo de óleo, toda a sua pintura de mentira. O zumbido se misturou com o cheiro de metal quente e de sangue fresco.
Os fios de cabelo caíam um após o outro, grossos, emaranhando-se sobre o mármore brilhante. Helena tentou se desvencilhar, os braços tremendo, deixando um rastro carmesim no chão. Você não vai ganhar, Lúcia, disse com um fio de voz. Você só está mostrando seu medo. Meu único medo, gritou Lúcia, era não ver você assim antes. Voltou a passar a máquina por um lado, arrancando outro fio, que deslizou pelo pescoço úmido de Helena. Olhe para você. É assim que ele haverá de verdade, disse Lúcia, virando a cabeça de Helena para o espelho grande. No reflexo, o rosto de Helena se fragmentava. A ferida na mão, o sangue escorrendo pelo pulso, os olhos abertos, duros, sem lágrimas. Você está cometendo um crime, ofegou, e quando ele vir, não voltará a acreditar em você. Lúcia respondeu. Ele só precisa da verdade nua, e esta é a verdade. Seu cabelo, seu orgulho, sua vida falsa. Puxou com força. Um som áspero encheu o ar, como um grito estrangulado. Helena empurrou uma mesa auxiliar com o cotovelo. A caixa vermelha caiu. O cortador de cabelo balançou. Lúcia perdeu o equilíbrio. Por um segundo, o ruído cessou. Helena se levantou de joelhos, o corpo trêmulo, a mão ensanguentada apertando a borda de uma tela, o peito subindo e descendo com dificuldade. Lúcia se inclinou, ofegante, os olhos injetados de raiva. Olhe, seu cabelo parece neve suja caindo no chão. Lindo! Ela o recolheu e ligou novamente o cortador de cabelo. O som, agora mais brutal. Não se aproxime, advertiu Helena, mas Lúcia já a havia alcançado. O contato do metal na pele foi uma pontada. Outro fio se desprendeu, caindo sobre o pescoço. Ele saberá quem você é, murmurou Lúcia. E você também, respondeu Helena, sem desviar o olhar do espelho, uma mulher devorada por seus ciúmes, sem nada além do ruído de uma máquina. A frase a atravessou como um prego. Lúcia a esbofeteou. Um golpe seco, suficiente para torcer seu rosto. Helena fechou os olhos por um instante. Depois os abriu serena, como se o medo tivesse se esgotado. Não temo você, Lúcia, disse. Temo no que você se transformou. Com a mão esquerda buscou o interruptor de alarme na parede. Lúcia notou e torceu seu pulso. Helena conteve um gemido. Ninguém virá salvá-la esta noite, sibilou Lúcia. E amanhã, São Paulo rirá de sua cabeça mutilada. Lá fora, o trovão explodiu outra vez. Os vidros vibraram. Uma rajada de luz branca partiu o quarto em dois. No canto superior, uma pequena luz vermelha piscava. A câmera de segurança gravava em silêncio. Lúcia não viu, perdida em seu próprio frenesi. Helena sim, e seu coração deu um salto entre desespero e lucidez. Murmurou quase sem voz. Meu Deus, proteja-me. Então ouviu-se outro som, diferente da chuva ou da máquina. O giro de uma fechadura na entrada, passos firmes e úmidos avançando pelo corredor, o vento frio entrando por trás. A porta do ateliê se abriu de repente. Uma figura masculina parou no limiar. Lúcia girou bruscamente, o cabelo desgrenhado, os olhos acesos. Um grito dilacerou o quarto. Diga a quem você ama. Helena não se virou. No espelho viu as três figuras superpostas. O homem, a mulher, o chão coberto de fios de cabelo e gotas de sangue. O cortador de cabelo continuava vibrando no ar. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que podia ser cortado. Era um silêncio que pesava sobre os ossos. Helena soltou o último fio que tinha na mão. Seu corpo cedeu. Os joelhos tremeram. Uma gota de sangue caiu de sua palma para o mármore e se espalhou rápido, unindo-se ao cabelo úmido como uma mancha de tinta quebrada. No canto, a luz vermelha da câmera continuou piscando, muda, fria, registrando
cada respiração entrecortada, cada insulto, cada corte impossível de reverter. O olho mecânico do aparelho foi a única testemunha daquela cena, o único que se lembraria, sem tremer, da noite em que a beleza e a fúria se misturaram com o sangue no chão do ateliê. A noite havia ficado em silêncio depois do grito. Só a chuva continuava caindo, batendo nas janelas do ateliê com uma cadência lenta, quase monótona. No limiar, Gabriel Freitas permanecia imóvel, encharcado pela tempestade, com o casaco escuro grudado ao corpo. Seu olhar parou no chão, onde fios de cabelo preto se misturavam com gotas de sangue. O cheiro metálico se confundia com o da tinta, criando um ar espesso que pesava sobre o peito. Atrás dele, o eco da voz de Lúcia ainda vibrava no ar, aquela súplica retorcida. Diga a quem você ama. Helena continuava de joelhos, exausta, a respiração entrecortada, os olhos abertos sem realmente ver. As mãos manchadas de vermelho descansavam sobre o mármore. Um fio mais curto que os outros caía sobre sua testa, grudado na pele úmida. Gabriel deu um passo à frente, sem desviar o olhar dela. Lúcia o observava, ofegante, com o cortador de cabelo ainda ligado, o zumbido fraco como o último suspiro de um inseto. "O que você fez?" perguntou ele finalmente, a voz tão baixa que mal se distinguia do som da chuva. Lúcia sorriu, trêmula, com uma faísca de loucura no olhar. "O que você queria, Gabriel? Tirei a máscara dela. Mostrei ao mundo quem ela é de verdade." Gabriel se aproximou devagar, sua sombra envolvendo a figura de Helena. "Apague isso", ordenou, sem elevar o tom. Lúcia hesitou, mas a autoridade em sua voz a obrigou a obedecer. O silêncio se tornou ainda mais denso quando a máquina se apagou. Helena levantou a cabeça com esforço e seus olhos se cruzaram por um instante com os dele. Naquele segundo não havia palavras, apenas o reflexo de uma ferida compartilhada, embora por razões distintas. Gabriel viu o sangue, a pele rasgada em sua mão, e algo se quebrou dentro dele. Ajoelhou-se ao lado dela, pegou seu pulso com suavidade e murmurou: "Não se mova, vou chamar um médico." Mas Helena retirou a mão, trêmula. "Não, não me toque, Gabriel." Lúcia deu um passo à frente, a voz mais alta. "Não a lamente. Ela mentiu para você o tempo todo. Finge fragilidade, mas o usa, assim como usa sua arte para manipular a todos." Gabriel se levantou lentamente, virando-se para ela. Em seu rosto já não havia surpresa, apenas uma calma que gelava. "Saia da minha casa", disse devagar. Lúcia riu com um tom quebrado. "Sua casa ou a dela? Nem você sabe a quem pertence este lugar. Tudo o que você toca apodrece, Gabriel, porque nunca ama ninguém além de si mesmo." Helena se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa. "Basta", Lúcia sussurrou. A voz era fraca, mas carregada de dignidade. "Você já me tirou o cabelo. Não precisa também arrancar minha alma." Lúcia virou-se para ela com os olhos acesos. "Você acha que isso terminou? Nem sequer começou. O mundo saberá que você não é a santa que aparenta." Helena a olhou com uma tristeza que doía mais do que qualquer golpe. "Não preciso que o mundo acredite em mim. Só preciso poder dormir sem medo." Gabriel avançou um passo, interpondo-se entre as duas. "Lúcia, vá embora antes que eu perca a paciência." Ela sorriu, à beira das lágrimas. "Paciência? Não lhe resta nada, Gabriel. Você é um covarde que se esconde atrás de seu dinheiro. Não tem a coragem de escolher." Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e, ao abri-los, olhou para ela com uma frieza absoluta. "Eu a avisei. O golpe foi seco, não físico, mas moral." Gabriel virou-se, pegou seu telefone e discou sem hesitar: "Segurança, venham ao ateliê.
Imediatamente. Lúcia soltou uma gargalhada amarga. É assim que você terminará comigo? Que conveniente deixar que outros limpem sua bagunça. O som de passos apressados ecoou do corredor e 2 seguranças entraram sob o olhar gelado de Gabriel. Acompanhem-na para fora, ordenou. Lúcia recuou um passo, buscando algo de humanidade em seus olhos. Gabriel, você não pode fazer isso comigo. Eu fiz por você, por nós. Mas ele não respondeu. Os seguranças a pegaram pelos braços e a resistência dela foi mais teatral do que real. Você se arrependerá, gritou enquanto a arrastavam para a porta. Tudo o que você esconde virá à luz, e quando isso acontecer, ninguém o salvará. A porta se fechou com um golpe surdo. O silêncio voltou, acompanhado apenas pelo murmúrio da chuva. Helena continuava imóvel, a respiração trêmula. Gabriel se aproximou devagar, pegou uma manta do sofá e a cobriu com cuidado sobre seus ombros. Perdoa-me, murmurou. Nunca imaginei que chegaria tão longe. Helena não olhou para ele. Seus olhos se perdiam no reflexo do chão, onde o sangue se misturava com os fios escuros. Você acha que as feridas se curam com palavras? Disse sem levantar a vista. Gabriel sentou-se à frente dela, a voz baixa, sem defesas. Não, mas não sei como começar a reparar isso. Eu não sou o homem que você merecia, Helena. Ela levantou a cabeça lentamente, observando-o. O rosto de Gabriel parecia mais velho, cansado. O brilho arrogante de sempre havia se apagado. Não me diga isso agora, respondeu ela, porque agora não preciso de promessas. Preciso de silêncio. A tempestade diminuía lá fora e o relógio antigo do corredor marcava a meia-noite. Gabriel se levantou, apagou a luminária principal, deixando apenas a luz tênue do janelão. Vou ligar para o médico, insistiu. Helena negou com a cabeça. Não, a única coisa que preciso é ficar sozinha. Ele hesitou, mas assentiu. Ao virar-se para a porta, um último olhar cruzou entre eles. Uma ponte invisível, cheia de tudo o que não havia sido dito. Quando ele saiu, Helena ficou sozinha no ateliê. Caminhou até o espelho e se contemplou. Seu reflexo era quase irreconhecível. O cabelo irregular, a pele pálida, uma linha de sangue seca na bochecha. Mas em seus olhos havia algo novo, algo firme. Acendeu a luminária de mesa e olhou ao redor. No canto, a câmera de segurança ainda piscava com sua luz vermelha. Aproximou-se, pegou uma cadeira, levantou-a com as 2 mãos e a deixou cair com força sobre o aparelho. O plástico se quebrou em pedaços. O silêncio foi total. Já basta, murmurou. Não mais testemunhas. Deixou-se cair no chão, apoiando as costas contra a parede, abraçando os joelhos. A chuva continuava caindo, mas agora soava diferente, mais suave, como se a cidade inteira respirasse aliviada. Em algum lugar do andar superior, uma porta se fechou. Helena fechou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, não pensou no passado nem na dor, mas em algo novo, desconhecido, a possibilidade de recomeçar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre São Paulo. O vento havia limpado o ar, mas dentro da mansão ainda flutuava o cheiro metálico do medo. O ateliê permanecia fechado e nenhum empregado se atrevia a cruzar o limiar. Só Helena Vilar se movia dentro, recolhendo em silêncio os restos da noite anterior. Cada fio no chão era um lembrete do que havia perdido, mas também do que havia sobrevivido. Em um canto, o espelho quebrado refletia sua figura incompleta, o cabelo irregular, a pele pálida, os olhos cansados. Lá fora, o jardim ainda estava úmido. As flores de laranjeira, amassadas pela chuva, exalavam um aroma doce e triste. Helena abriu as janelas para deixar a brisa entrar,
e por alguns segundos o silêncio lhe pareceu quase humano. Na mesa, a tela de luz interior continuava ali, inacabada, coberta de manchas de tinta seca e de algo mais escuro. Com um pano limpo, ela começou a limpar as bordas. Cada movimento era lento, medido, como se quisesse apagar o passado com as mãos. Gabriel apareceu na porta sem se anunciar. Sua voz soou rouca, quebrada por uma noite sem sono. Helena, precisamos conversar. Ela não se virou. Não há nada a dizer, respondeu. Ele entrou devagar, observando os pedaços do espelho, as pegadas secas no mármore. Chamei a polícia. Lúcia será interrogada hoje. Há provas. E o vídeo do sistema de segurança. Helena largou o pano sobre a mesa. O vídeo? Murmurou, sem olhá-lo. Gabriel assentiu. Sim, gravou tudo. Foi brutal. Ela o interrompeu, virando-se pela primeira vez. Apague-o, Gabriel. Ele piscou, surpreso. O quê? Helena avançou alguns passos, a voz mais firme. Não quero que ninguém veja isso. Não quero me tornar uma vítima para a imprensa, nem um espetáculo para seus advogados. Já basta de dor exposta como troféu. Gabriel passou a mão pelo rosto. Helena, esse vídeo é a única prova do que ela lhe fez. Sem ele, ela poderia ficar livre. Então que fique livre, replicou ela, porque eu não penso em viver acorrentada a uma gravação. Prefiro meu silêncio. Por um momento, nenhum falou. O relógio do corredor marcou as 9. O som metálico do ponteiro de segundos encheu o ar. Gabriel suspirou. Não entendo como você pode protegê-la depois do que ela fez. Helena o olhou, os olhos escuros, tranquilos. Não a protejo. Protejo a mim mesma. O que aconteceu ontem à noite não me define, Gabriel. E se você realmente quer me ajudar, deixe que eu o enterre aqui, onde começou. Ele baixou o olhar. Havia uma mistura de culpa e admiração em seu gesto. Você sempre foi mais forte do que pensei, admitiu. Não, corrigiu ela. Apenas aprendi a resistir em silêncio. Helena voltou-se para a tela, pegou o pincel, mergulhou-o em uma cor ocre quente e começou a pintar novamente. Gabriel ficou observando-a em silêncio. Cada traço que ela dava parecia devolver algo que a noite lhe havia roubado. Depois de alguns minutos, ele se aproximou lentamente. Falei com o padre Marcelo, disse. Ele a receberia na casa paroquial se quisesse descansar um tempo. Ele sempre a teve em alta estima. Helena continuou pintando sem parar. Não preciso de refúgio, Gabriel. Preciso de propósito. E qual seria? Perguntou ele. Ela sorriu com tristeza. Terminar esta pintura. Quando a terminar, decidirei se fico ou se vou embora. Gabriel apoiou-se na mesa, as mãos trêmulas. Não quero perdê-la outra vez, murmurou. Você já me perdeu, só que ainda não entende, respondeu ela. Houve um silêncio denso. Do jardim, um raio de sol entrou pela janela, iluminando o cabelo irregular de Helena, que brilhou como cobre ao amanhecer. Gabriel deu um passo para trás, derrotado. Farei o que me pedir, disse finalmente. Apagarei o vídeo. Ninguém mais o verá. Helena baixou o pincel e o olhou fixamente. Obrigada. É a única coisa que lhe peço. Que me devolva o direito ao esquecimento. Ele assentiu e saiu sem acrescentar palavra. Quando a porta se fechou, Helena soltou o ar que vinha prendendo. Apoiou a testa sobre a mesa e deixou que as lágrimas, contidas a noite toda, finalmente caíssem. O dia avançou lento. Na cozinha, os empregados murmuravam, sem ousar pronunciar nomes. No centro de São Paulo, os rumores começavam a se mover como serpentes entre os cafés e as praças. Alguns falavam de um escândalo, outros de um casamento desfeito, mas Helena não escutava. Permanecia no ateliê, trancada entre suas cores, tentando dar forma a algo que ainda doía.
À tarde, quando o sol começava a baixar, terminou de limpar o sangue seco do chão. No mesmo lugar onde havia caído, colocou uma pequena tigela de cristal com água e dentro uma flor branca de laranjeira. Olhou para ela por um longo tempo, para se lembrar de que até da dor pode nascer a beleza. Sussurrou. Naquela noite, antes de dormir, Helena caminhou até o jardim. A lua cheia banhava o pátio e o ar cheirava a terra úmida e flores novas. Fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu medo. Apenas um cansaço profundo e, por trás dele, uma calma desconhecida. Em algum lugar da cidade, Lúcia Marinho chorava em silêncio enquanto assinava sua declaração na delegacia. E Gabriel, sozinho em seu escritório, apagava o arquivo do sistema de segurança, observando como a tela se apagava lentamente, levando consigo a última testemunha daquela noite maldita. Helena, de seu quarto, abriu os olhos e olhou para a janela. O vento movia as cortinas suavemente. Em sua mente, uma única frase se repetia como uma prece: que o passado fique onde pertence. Depois apagou a luz. Lá fora, São Paulo dormia e, pela primeira vez, o silêncio não doía. O sol da tarde caía oblíquo sobre as ruas de paralelepípedos de São Paulo, banhando a cidade em tons dourados. Haviam-se passado 3 semanas desde aquela noite, mas na mansão dos Jardins, o ar ainda estava carregado de ecos invisíveis. Helena Vilar mal saía do ateliê. Passava as horas diante de sua tela, buscando nas cores uma forma de entender o que havia vivido. O cabelo, agora curto e irregular, havia se tornado um símbolo de algo novo, não de humilhação, mas de renascimento. Uma tarde, enquanto misturava os pigmentos, ouviu a campainha. A casa silenciosa pareceu prender a respiração. O mordomo apareceu no limiar. Dona Helena, há uma senhora que insiste em vê-la. Diz que vem da parte do padre Marcelo. Helena franziu o senho, limpou as mãos e assentiu. No vestíbulo a esperava Dona Mercedes Vieira, uma mulher mais velha de cabelo prateado e olhar firme, conhecida em São Paulo por sua discrição e bondade. Carregava nas mãos um pequeno terço e uma carta. Filha, disse com voz pausada, o padre Marcelo me pediu para lhe entregar isto. Diz que faria bem a você ler. Helena pegou a carta, reconheceu a caligrafia do sacerdote e a abriu devagar. As primeiras linhas diziam: o perdão não é esquecimento, mas libertação. Não para quem o recebe, mas para quem o concede. A mulher a observou em silêncio enquanto lia. Não vim só trazer a carta, continuou Dona Mercedes, mas para convidá-la à casa de retiro do convento de Nossa Senhora da Luz, em Ouro Preto. É um lugar tranquilo. Ali as mulheres que sofreram encontram silêncio, oração e, às vezes, sua própria voz. Helena a escutou, sem responder de imediato. Lá fora, os sinos da igreja próxima marcavam as 6. Não sei se posso ir, murmurou finalmente. Aqui tenho meus quadros, minhas lembranças e minhas feridas. Dona Mercedes sorriu com doçura. Justamente por isso, minha filha, a arte também precisa de ar para curar. Você não pode pintar enquanto sangra. Naquela noite, Helena permaneceu no ateliê mais tempo do que o costume. A luminária lançava uma luz quente sobre a tela de luz interior, que por fim começava a tomar forma. No centro do quadro, a figura feminina já não estava encurvada nem quebrada, mas erguida, olhando para um horizonte banhado por uma luz dourada. Enquanto dava as últimas pinceladas, Helena lembrou-se das palavras da carta. O perdão não é um presente, é uma decisão. Fechou os olhos e respirou. O ruído da cidade se desvaneceu. Só restou o murmúrio do vento nas árvores. Por um instante, sentiu paz, mas a tranquilidade foi quebrada com o som do telefone.
Hesitou antes de atender. Era Gabriel. Sua voz soava mais cansada do que nunca. Helena, preciso vê-la. É importante. Ela silenciou por alguns segundos antes de responder. O que poderia ser tão importante agora? Lúcia tentou se ferir, disse ele, com tom grave. Helena apertou o telefone com força. Está viva? Sim, está no hospital sírio-libanês. Quer vê-la? Helena fechou os olhos, um peso antigo caindo novamente sobre seu peito. Não creio que seja uma boa ideia, respondeu após um momento. Não quero voltar a esse passado. É ela quem pede, Helena. Não sei o que a levou a isso, mas pronunciou seu nome repetidas vezes. Helena deixou o fone sobre a mesa e apoiou a testa na mão. A imagem de Lúcia com o cortador de cabelo voltou à sua mente, junto com o som do choro e da máquina. Ainda assim, uma voz interior, talvez a de seu pai, talvez a do próprio padre Marcelo, lhe sussurrou. O perdão não se concede por merecimento, mas para libertar-se. Na manhã seguinte, sem dizer nada a ninguém, Helena pegou um táxi para o hospital. São Paulo despertava entre o aroma de café e os primeiros raios de sol. No quarto branco, o silêncio era quase religioso. Lúcia estava deitada na cama, o rosto pálido, os lábios secos. Quando a viu entrar, seus olhos se encheram de lágrimas. Pensei que não viria, disse com voz fraca. Helena ficou de pé por alguns segundos, sem saber o que fazer. Finalmente se aproximou da janela, olhando para o pátio do hospital. Não sabia que ainda queria me ver, respondeu. Lúcia tentou sorrir. Não sei se quero, mas precisava. Silenciou por alguns segundos, respirando com dificuldade. Eu destruí minha vida, Helena. Pensei que fazia por amor, mas foi só por medo. Medo de não ser vista, de não valer nada sem ele. Helena a observou em silêncio, com o coração apertado. O medo pode nos transformar em monstros, disse por fim, mas também pode nos ensinar quem somos quando ele se vai. Lúcia virou a cabeça para ela. Você me odeia? Helena negou devagar. Não, tive medo de você, tive pena, mas agora só lhe desejo paz. A outra mulher fechou os olhos. Uma lágrima correu por sua bochecha. Gabriel, murmurou. Diga a ele que sinto muito. Helena baixou o olhar. Se eu disser, não valerá de nada. Diga você mesma quando puder. Saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor parou por um instante, apoiando uma mão na parede. O ar cheirava a desinfetante e a renascimento. Pela primeira vez não sentiu raiva, apenas compaixão. Naquela tarde regressou à mansão. Gabriel a esperava no jardim, sentado sob a velha laranjeira. Você foi? Disse ele, sem necessidade de perguntar. Helena assentiu. Sim, e a perdoei. Gabriel a olhou como se não compreendesse. Por quê? Helena levantou a vista para o céu, onde as nuvens se abriam lentamente. Porque se eu não a perdoo, continuo ligada a ela, e eu quero viver. Gabriel baixou a cabeça. O vento moveu suavemente as folhas da laranjeira, e por um momento ambos ficaram em silêncio. Depois ele sussurrou. Talvez você também deva me perdoar. Helena sorriu com tristeza. Isso levará mais tempo. Ao cair da noite em seu ateliê, Helena colocou o último traço no quadro. A figura central, banhada em luz, segurava nas mãos uma flor branca. Era o símbolo da laranjeira, da pureza, do começo. Ao assinar seu nome no canto inferior, compreendeu que luz interior já não era apenas um quadro. Era sua história, sua ferida e também sua redenção. Fechou os olhos por um momento e murmurou. Agora sim, posso começar de novo. Lá fora, São Paulo se cobria de estrelas, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio dentro da casa era um silêncio cheio de vida.
O amanhecer sobre São Paulo chegou suave, com um resplendor dourado que acariciava os terraços e os pátios ainda úmidos do orvalho. Na mansão dos Jardins, o som dos passos dos empregados se misturava com o canto dos pássaros, mas no ateliê de arte tudo permanecia em silêncio. Helena Vilar estava de pé, em frente ao seu quadro terminado, Luz Interior, observando-o como se visse sua própria alma refletida. Havia trabalhado durante semanas, e agora cada traço parecia conter um fragmento de sua história. Sentou-se junto à janela aberta. Lá fora, o cheiro de laranjeira enchia o ar, e o murmúrio da cidade acordando lhe recordou que a vida continuava. Pegou seu caderno e começou a escrever. O perdão não apaga o passado, mas impede que o passado governe o presente. Fechou o caderno, respirou fundo e permitiu-se um sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, o peso em seu peito parecia ter desaparecido. Nesse mesmo dia, recebeu uma ligação do padre Marcelo. Sua voz calorosa soou do outro lado do telefone. "Filha, eu vi sua pintura." Gabriel me mostrou. "É uma oração feita a cor." Helena sorriu emocionada. "Padre, eu só quis pintar o que precisava entender." "E você conseguiu", respondeu ele. "Mas agora chega o momento de compartilhar. A paróquia organizará uma exposição beneficente na próxima semana. Eu gostaria que Luz Interior fosse a peça central." Helena ficou em silêncio por alguns segundos. "Expor?" perguntou. "Sim", confirmou o sacerdote. "Não para mostrar o que você sofreu, mas para mostrar que você continua viva." Aquela proposta a inquietou. Durante dias, ela duvidou. Temia voltar a ser o centro dos olhares, o objeto de comentários, a mulher do escândalo. Mas algo dentro dela, talvez a mesma força que a havia feito sobreviver, sussurrava que ela devia fazê-lo. Assim, ela aceitou. Quando chegou o dia da exposição, o entardecer tingia São Paulo de cobre e rosa. A igreja de Nossa Senhora do Brasil estava cheia de gente. Artistas, vizinhos, curiosos e jornalistas. Gabriel estava lá também, discreto, com um terno escuro, de pé no fundo da nave. Ele não havia há dias. Quando Helena entrou, um murmúrio percorreu a sala. Vestia um vestido branco simples, sem joias, o cabelo curto penteado para trás, o olhar sereno. Caminhou devagar entre os quadros expostos, até chegar ao seu. O padre Marcelo tomou a palavra. Esta obra se chama Luz Interior. Não é apenas um quadro, é o testemunho de como a fé e o amor podem reconstruir o que a dor destrói. É a história de uma mulher que escolheu perdoar, não porque esqueceu, mas porque quis viver. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena olhou sua pintura. No centro, a figura feminina se erguia sob um raio de luz, segurando uma flor branca. Não era só ela. Eram todas as mulheres que haviam renascido depois do medo. Depois da inauguração, as pessoas se aproximaram para felicitá-la. Alguns choravam. Outros simplesmente a olhavam com respeito. Gabriel esperou até o final. Quando todos se foram, aproximou-se com passos lentos. "Não sabia se viria", disse Helena sem olhá-lo. "Nem eu", respondeu ele, mas precisava vê-la assim, livre. Ela sorriu levemente. "Não sou livre por completo, mas estou aprendendo." Gabriel a observou por alguns segundos, como se quisesse lembrar de cada detalhe daquele momento. "Helena, eu irei para Brasília por uns meses", disse. "Preciso colocar meus assuntos em ordem, vender a empresa, começar de novo. Talvez tarde demais, mas quero fazer direito." Helena o olhou pela primeira vez em muito tempo com uma calma que não conhecia. "Fico feliz em ouvir isso", murmurou. "Não pelo que você foi, mas pelo que ainda pode ser."
Ele deu um passo mais perto. E você? Ela olhou para o altar iluminado por velas. Eu também irei, respondeu. Para Ouro Preto, em Minas Gerais, para a casa de retiro que Dona Mercedes me recomendou. Quero ensinar pintura lá, ajudar outras mulheres a encontrarem sua voz. Já não me interessa fugir, mas sim compartilhar o que aprendi. Gabriel assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. Suponho que seja um adeus, disse. Helena negou devagar. Não, Gabriel, é um encerramento. Adeus é para quem esquece, e eu não esqueço, apenas deixo ir. Um silêncio suave os envolveu. As luzes do templo se refletiam nos mosaicos, e o murmúrio distante da cidade parecia uma canção antiga. Gabriel estendeu a mão. Helena hesitou um instante, depois a pegou. Obrigada por vir, disse ela. Obrigada por me deixar vê-la renascer, respondeu ele. Saíram juntos para o átrio. A noite paulistana estava fresca e o céu limpo. Caminhavam devagar, sem pressa. Em frente à igreja, uma menina vendia flores. Helena comprou uma flor de laranjeira, e a colocou no botão do paletó de Gabriel. Para você se lembrar de que mesmo as coisas pequenas podem cheirar a esperança, disse. Ele sorriu, com um brilho sincero que há anos não mostrava. Minutos depois, despediram-se com um abraço breve, sem promessas. Helena ficou no átrio enquanto ele se afastava pela rua de paralelepípedos. Observou-o se perder entre as luzes, e em seu peito não havia vazio, mas gratidão. Naquela noite, regressou para casa e guardou seus pincéis em uma caixa de madeira. Fechou a tampa, como quem fecha um capítulo. Depois se debruçou na sacada. A cidade dormia sob o resplendor dourado dos postes de luz, e um ar novo, limpo, entrou pela janela. Obrigada, murmurou, sem saber a quem falava exatamente. Talvez a Deus, talvez a vida. Na parede, a pintura de luz interior brilhava debilmente com a luz da lua, e no silêncio do quarto, pela primeira vez, São Paulo lhe pareceu um lugar onde podia ficar sem medo. O trem para Ouro Preto avançava entre campos dourados e colinas cobertas de oliveiras. Helena olhava pela janela, absorta no movimento da paisagem. Havia passado um mês desde a exposição e desde sua despedida com Gabriel. Em sua bagagem levava apenas o essencial. Alguns pincéis, um caderno de esboços e a pequena flor de laranjeira que havia guardado dentro de um livro. Ia a caminho do convento de Nossa Senhora da Luz, o retiro onde começaria uma nova etapa como professora de arte para mulheres. Não buscava redenção nem consolo, apenas paz. O convento se localizava nos arredores da cidade histórica, cercado de ciprestes e campos abertos. Quando o táxi a deixou em frente ao portão de pedra, o ar cheirava a lavanda e terra molhada. Uma mulher mais velha, de rosto sereno e olhos claros, a recebeu com um sorriso. Bem-vinda, filha. Sou irmã Beatriz, a encarregada da casa. Helena assentiu com gratidão. Venho para ensinar, mas também para aprender, disse. A freira a conduziu pelos corredores silenciosos, onde a luz do meio-dia se filtrava em feixes dourados. Aqui não ensinamos a esquecer, explicou a irmã. Ensinamos a lembrar sem dor. Os primeiros dias transcorreram em calma. Helena levantava-se cedo, ajudava no jardim e passava as tardes com as alunas, mulheres de diferentes idades que buscavam recomeçar suas vidas. Algumas haviam sobrevivido à violência, outras ao abandono. Todas compartilhavam o mesmo desejo: voltar a se olhar sem medo. No ateliê, o cheiro de terebintina e tinta nova enchia o ar. Helena as guiava com paciência, mostrando como um traço podia liberar uma emoção, como uma cor podia curar uma ferida. Uma tarde, enquanto limpava os pincéis, uma jovem de uns 20 anos se aproximou dela.
Senhora Helena, disse com timidez, a senhora também pinta para não chorar? Helena a olhou com ternura. Pinto para entender por que chorei. A moça assentiu, compreendendo sem necessidade de mais palavras. Esse foi o momento em que Helena entendeu que sua missão não era ensinar técnica, mas esperança. As semanas se transformaram em meses. A rotina tranquila do convento a envolvia como um manto. A cada dia, o som dos sinos marcava as horas de oração, e o céu mudava do azul intenso ao rosa do entardecer. Helena começou a escrever em seu caderno pensamentos breves. O silêncio não é ausência, é espaço para escutar a alma. A fé nem sempre chega pela igreja, às vezes chega pela arte. Em um domingo pela manhã, enquanto passeava pela horta, ouviu a voz da irmã Beatriz chamando-a de longe. Helena, você tem visita. Surpresa, regressou ao pátio principal. Ali, apoiado no arco de pedra, estava Gabriel Freitas. Vestia-se de forma simples, sem a arrogância de outrora. Em sua mão carregava um envelope e um buquê de flores silvestres. Helena sentiu uma mistura de assombro e serenidade. Não esperava vê-lo aqui, disse. Nem eu esperava vir, respondeu ele, sorrindo com melancolia. Caminharam juntos pelo claustro, em silêncio, até se sentarem em um banco de pedra sob uma parreira. Gabriel lhe estendeu o envelope. É o documento da venda da minha empresa, explicou. Eu doei parte do dinheiro para a fundação do padre Marcelo. Disse que poderia servir para manter este lugar. Helena o olhou com uma mistura de surpresa e respeito. Então, você finalmente soltou o que o prendia, disse. Sim, respondeu ele, e fiz isso graças a você. Houve uma pausa longa. O canto dos pássaros encheu o ar. Não vim lhe pedir nada, continuou Gabriel. Só queria agradecer. Quando eu saí de São Paulo, pensei que o silêncio era castigo, mas com o tempo entendi que era a única linguagem que ainda podia me ensinar algo. Helena sorriu suavemente. O silêncio também me salvou. Caminharam pelos jardins. O sol se filtrava entre as folhas, desenhando sombras sobre seus rostos. Você ficará aqui por muito tempo? Perguntou ele. Não sei, respondeu ela. O tempo aqui é medido de forma diferente. Ninguém chega para ficar. Todos chegam para encontrar o caminho de volta para si mesmos. Gabriel baixou a vista. Eu ainda estou buscando. Helena o olhou com doçura. Talvez você já tenha encontrado. Buscar também é uma forma de chegar. Antes de ir, Gabriel tirou do bolso a flor de laranjeira que ela havia lhe dado naquela noite na igreja. Estava seca, mas ainda conservava sua forma. Eu aguardei todo este tempo, disse. Helena a pegou entre os dedos, comovida. A laranjeira morre cedo, mas seu aroma nunca desaparece, sussurrou. Gabriel inclinou a cabeça, murmurando. Como as lembranças. Despediram-se sem promessas. Ele subiu no carro e se afastou pelo caminho de terra. Helena o observou se perder entre os ciprestes, sem tristeza, apenas com uma gratidão silenciosa. Depois, regressou ao ateliê, onde as alunas a esperavam. No cavalete, ela começou uma nova tela. No centro pintou um caminho que se estendia para um horizonte luminoso, ladeado de flores brancas. Não havia figuras humanas, apenas luz. Naquela noite, enquanto o convento dormia, Helena ficou acordada junto à janela. A lua cheia iluminava os campos, e no silêncio profundo ela escutou sua própria respiração misturada com a do mundo. Pela primeira vez compreendeu que a redenção não era um lugar ao qual se chega, mas um modo de viver. Pegou seu caderno e escreveu. O perdão me devolveu a voz, e com a voz, a cor. Agora pinto não para esquecer, mas para lembrar sem dor. Fechou o caderno e sorriu. No fundo do jardim,
Os sinos começaram a tocar para anunciar a meia-noite. O eco se estendeu pelos corredores do convento, suave, quase maternal. Helena fechou os olhos e no silêncio soube que a luz que havia buscado por tanto tempo já estava dentro dela. O verão chegou a Ouro Preto com um calor dourado e persistente. No convento de Nossa Senhora da Luz, as horas pareciam mais longas e o ar cheirava a jasmim e a pão recém-assado. Helena Vilar havia encontrado na rotina daquele lugar um equilíbrio sereno. Seus dias começavam ao amanhecer, quando a luz mal rosava os muros antigos do claustro, e terminavam ao anoitecer, quando o céu se tingia de vermelho sobre os olivais. Nesse silêncio constante, sua alma havia aprendido a respirar. As alunas do ateliê cresciam em número e em confiança. Algumas vinham de cidades próximas só para pintar por algumas horas com ela. Havia mulheres jovens e mais velhas, cada uma com uma história marcada pela perda, pela culpa ou pela esperança. Helena as observava com paciência, vendo em cada traço a coragem de quem decide continuar vivendo. A arte não se trata de beleza, repetia-lhes, trata-se de verdade. E quando via que uma delas conseguia plasmar na tela algo honesto, sorria com aquela alegria tranquila que não precisa de aplausos. Uma tarde de julho, enquanto ensinava a misturar cores, uma visitante inesperada apareceu no portão do convento. Era Dona Mercedes Vieira, vestida de linho claro, elegante e firme, com o sol refletindo em seu cabelo prateado. Helena largou os pincéis e se aproximou. Não pensei em vê-la tão cedo novamente, disse surpresa. Nem eu a você, filha, respondeu a mulher. Mas trago notícias. Lúcia Marinho morreu. Helena ficou em silêncio, sentindo como o ar se tornava mais pesado. Quando? Perguntou após um momento. Há 3 dias. Encontraram-na sem vida em seu apartamento em São Paulo. Uma overdose. O padre Marcelo celebrará uma missa pequena, sem imprensa nem público. Dona Mercedes a observou com compaixão. Pensei que você deveria saber. Helena baixou o olhar, os dedos tremendo levemente sobre o avental manchado de tinta. Morreu sozinha, murmurou, mais para si mesma do que para sua visitante. Sim, confirmou Dona Mercedes, mas talvez em paz. Às vezes, a morte também é uma forma de descanso. Naquela noite, enquanto o convento dormia, Helena permaneceu acordada. Sentou-se junto à janela, olhando as luzes distantes de Ouro Preto. Pensou em Lúcia, em sua fúria, sua fragilidade, seu desespero por ser amada. Não podia odiá-la. Não depois de tudo. No silêncio da noite sussurrou. Que o céu a receba com a ternura que lhe faltou em vida. Na manhã seguinte, pediu permissão à irmã Beatriz para se ausentar por um dia. Pegou um trem cedo para São Paulo. A viagem foi longa e silenciosa. Quando a paisagem mudou do verde para o ocre, soube que estava de regresso a uma cidade que já não lhe pertencia. Na igreja de Nossa Senhora do Brasil, o ar era fresco e cheirava a incenso. O padre Marcelo a recebeu com um sorriso cansado. Sabia que viria, disse-lhe. Não por ela, mas por você. Helena assentiu. Não vim para perdoar, padre, respondeu. Vim para me despedir. O caixão era simples, coberto com flores brancas. Não havia mais de 5 pessoas. Helena se aproximou, depositou uma pequena flor de laranjeira sobre a madeira e murmurou. Você foi parte da minha dor, mas também do meu renascimento. Que Deus lhe deu que aqui você não soube encontrar. As palavras saíram suaves, sem rancor. O padre Marcelo, do altar, proferiu uma homilia sobre a fragilidade da alma humana, sobre a necessidade de amar mesmo aqueles que nos ferem. Helena escutou em silêncio, e quando os sinos tocaram, sentiu uma calma profunda percorrer seu corpo. Ao sair da igreja, o sol brilhava sobre as ruas de paralelepípedos.
A cidade era a mesma, mas ela já não era. Caminhou sem rumo, passando por lugares que antes conhecia. O café onde costumava ler, a praça onde pintava retratos de crianças, o mercado onde comprava flores para seu ateliê. Tudo parecia menor, mais distante. Em uma esquina, um músico de rua tocava um violão e cantava uma velha canção brasileira. Helena parou para escutá-lo. Na letra, falava de perdão e de regresso, e ela sentiu que aquela canção também era sua. À tarde, visitou pela última vez a Casa dos Jardins. A fachada continuava igual, embora as janelas estivessem fechadas e o jardim descuidado. A porta se abriu com um rangido familiar. Dentro, o ar cheirava a poeira e a lembranças. Caminhou pelos corredores em silêncio até chegar ao ateliê. O cavalete vazio continuava no mesmo lugar. Tocou a madeira com a ponta dos dedos e uma onda de nostalgia subiu ao seu peito. Em uma estante encontrou um pequeno caderno que pensava ter perdido. Seu diário antigo. Abriu-o e leu as primeiras palavras que havia escrito meses atrás. Pintar é minha maneira de não desaparecer. Sorriu com tristeza, mas também com gratidão. Quando saiu, o céu se tingia de violeta. Fechou a porta com cuidado, deixando a chave na caixa de correio, como quem entrega um capítulo terminado. Pegou um táxi de regresso à estação. Enquanto o carro avançava pelas avenidas, olhou uma última vez as luzes de São Paulo refletidas no Rio Pinheiros. Não sentiu tristeza, apenas uma gratidão silenciosa. Naquela noite, de volta a Ouro Preto, entrou no ateliê vazio. O cheiro de tinta e madeira a envolveu como um abraço. Sentou-se em frente a uma tela nova, completamente em branco. Por um longo tempo não fez nada. Depois, com mão firme, traçou uma linha de luz dourada no centro. Era o começo de algo novo. Ao amanhecer, o convento se encheu de canto de pássaros. Helena largou os pincéis, abriu as janelas e respirou fundo. Ouro Preto despertava entre montanhas, e o sol iluminava os muros do convento, como se todo o passado tivesse sido perdoado. Em voz baixa, disse para si: eu voltei para casa. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que era verdade. O outono chegou cedo a Ouro Preto, tingindo os campos de tons ocres e dourados. No convento de Nossa Senhora da Luz, as folhas caíam lentas sobre o claustro, e o ar fresco trazia consigo o aroma do pão e da lenha. Helena Vilar caminhava a cada manhã pelo caminho do jardim, observando como o tempo deixava sua marca em cada canto. Haviam-se passado 6 meses desde seu regresso de São Paulo, e sua vida havia adquirido um ritmo novo, sereno, cheio de propósito. O passado, embora ainda doesse, havia deixado de ser uma ferida aberta. Agora era apenas uma cicatriz que não negava sua história, mas também não a definia. As aulas de pintura continuavam crescendo. A cada semana chegavam mulheres novas, atraídas pela paz do lugar e pelas palavras que corriam de boca em boca. Que ali se aprendia a pintar, mas, sobretudo, a curar. Helena havia se tornado, sem buscar, uma guia. Ensinava com paciência e ternura, compartilhando não só técnicas, mas também sua própria experiência. A beleza não está na cor, dizia enquanto traçava uma linha suave sobre a tela, mas na verdade que se atreve a mostrar-se. As alunas a escutavam em silêncio, como se cada palavra abrisse uma janela para algo maior que elas mesmas. Um dia, enquanto penduravam as obras terminadas para a exposição do convento, uma das jovens lhe perguntou: por que a senhora nunca pinta retratos de homens, senhora Helena? Ela sorriu com um brilho tranquilo nos olhos. Porque por muito tempo pintei para ser olhada. Agora pinto para olhar. A jovem assentiu sem entender completamente,
mas aquela frase ficou gravada. Naquela tarde, enquanto organizava os cavaletes, a irmã Beatriz se aproximou dela com uma carta na mão. "É para você", disse com um sorriso discreto. Helena limpou as mãos no avental e pegou o envelope. Ao reconhecer a caligrafia, seu coração acelerou levemente. Era de Gabriel Freitas. Abriu-a devagar, sentando-se junto à janela. A carta era breve, escrita com uma honestidade que não havia existido antes entre eles. Dizia: "Helena, eu encontrei trabalho em uma galeria de arte em Brasília. A cada dia aprendo algo novo sobre a humildade, sobre o silêncio que tanto desprezei. Eu vi seu nome em um artigo sobre o convento de Nossa Senhora da Luz e me senti orgulhoso, não pelo que você foi, mas pelo que você é. Se algum dia voltar a São Paulo, encontrará a casa aberta, não para que regresse, mas para que saiba que já não há sombras esperando por você. Obrigado por me ensinar a olhar a vida sem medo." Helena sorriu, e uma lágrima, desta vez serena, escorreu por sua bochecha. Dobrou a carta com cuidado e a guardou em seu caderno, junto a seus pensamentos mais íntimos. "Obrigada, Gabriel", murmurou, por aprender a soltar. Nos dias seguintes, o convento se encheu de movimento por causa da exposição anual. O padre Marcelo veio de São Paulo para inaugurar o evento. Ao vê-la, seu rosto se iluminou. "Filha", disse, "Deus escreve certo por linhas tortas, e você é a prova." Helena inclinou a cabeça com humildade. "Não sei se foi Deus, padre. Talvez tenha sido a arte quem me salvou." O sacerdote riu suavemente. "Às vezes é a mesma coisa." A exposição foi celebrada no pátio principal, sob as colunas cobertas de buganvílias. As obras das alunas enchiam o espaço de cor e emoção. Paisagens, retratos, mares tranquilos, céus abertos. No centro, sobre um cavalete coberto com um pano branco, estava o novo quadro de Helena. Quando o padre Marcelo retirou o pano, o público prendeu a respiração. A pintura mostrava um caminho de terra ladeado de flores brancas que conduzia a um horizonte banhado de luz dourada. Em uma extremidade do quadro, uma figura feminina caminhava de costas, leve, com o cabelo curto e o vestido movido pelo vento. Não se via seu rosto, mas tudo nela transmitia liberdade. No canto inferior, uma assinatura discreta. Evilar. Os aplausos encheram o pátio. Helena manteve-se em silêncio, com as mãos entrelaçadas. Não precisava dizer nada. Sua pintura falava por ela, por todas as que alguma vez haviam caído e se levantaram. Naquela noite, depois do evento, ela ficou sozinha no ateliê. As luzes se refletiam nos pincéis, e o ar ainda cheirava a terebintina. Abriu seu caderno e escreveu: "Aprendi que o amor nem sempre se encontra em quem lhe promete o mundo, mas em quem lhe permite ser. Que o perdão não é um gesto, mas uma forma de liberdade. E que a família, às vezes, é construída com as almas que você encontra no caminho." Lá fora, o vento outonal soprava entre os ciprestes. Helena apagou as luminárias, deixando apenas a luz da lua entrar pela janela. Aproximou-se de seu quadro e o contemplou pela última vez naquela noite. Em seu interior, algo se acomodou definitivamente. A voz do passado, aquela que por tanto tempo a havia atormentado, desvanecia-se como um eco distante. Na manhã seguinte, antes de começar as aulas, desceu ao jardim e colheu uma flor de laranjeira. Colocou-a entre as páginas do caderno, junto à carta de Gabriel. Para lembrar, disse em voz baixa, que a luz sempre volta, mesmo depois da tempestade. Quando as alunas começaram a chegar, o ateliê se encheu de risadas, de cores, de vida. Helena as observou um instante da porta, respirou fundo e sentiu que, por fim, estava onde devia estar.
O sol começou a se elevar sobre as montanhas, iluminando os muros do convento. Os sinos tocaram, claros, puros. E nesse momento Helena compreendeu que sua história não terminava ali, que cada dia seria uma nova tela, uma oportunidade de pintar com esperança. Ela sorriu, pegou um pincel e com voz firme disse: "Vamos começar." O inverno chegou com suavidade a ouro preto, cobrindo os telhados com uma névoa leve que parecia envolver tudo em um véu de nostalgia. No convento de Nossa Senhora da Luz, os dias se encurtavam e o ar cheirava a madeira úmida e a sopa quente. Helena Vilar caminhava a cada manhã pelo claustro, com um cachecol de lã cinza em volta do pescoço e uma xícara de café nas mãos. Gostava de ouvir o som da água na fonte central, ver como o vapor saía de sua boca ao respirar. Era um som vivo, uma prova de que continuava aqui, presente, em paz consigo mesma. Haviam-se passado quase 2 anos desde aquele dia em São Paulo, em que tudo mudou. Às vezes lhe parecia um sonho distante, outras vezes uma lembrança nítida como se tivesse ocorrido ontem. Mas já não doía. Aprendeu que a dor não desaparece, apenas muda de forma, se torna mestra. Sua vida havia se enchido de pequenas coisas. O cheiro do óleo de linhaça no ateliê, as risadas das alunas, as cartas ocasionais de Gabriel de Brasília, sempre cheias de respeito e carinho. Em uma delas, ele lhe escreveu: "Eu descobri que o perdão não se pede, se demonstra. Obrigado por me ensinar a fazê-lo sem palavras." Naquela manhã, a irmã Beatriz entrou no ateliê com um sorriso. "Helena, eu tenho uma proposta para você", disse enquanto sacudia a neve do hábito. "O padre Marcelo quer levar sua exposição itinerante a várias cidades. Acredita que seus quadros podem inspirar outras mulheres fora daqui." Helena a olhou surpresa. "Uma exposição? Pelo Brasil todo?" "Sim", respondeu a freira. "Não por fama nem dinheiro, mas por propósito. Você leva luz onde houve escuridão, e isso também é uma forma de servir. Aceita?" Por dias, Helena pensou, não por vaidade, mas por temor. Havia encontrado seu refúgio no convento, e a ideia de sair para o mundo novamente lhe despertava dúvidas. Mas uma tarde, enquanto observava suas alunas pintar, compreendeu que já não era a mesma mulher que chegou ao convento buscando consolo. Era alguém que podia oferecê-lo. Assim, ela aceitou. Os meses seguintes foram intensos. Suas obras viajaram por Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e, finalmente, Curitiba. Em cada cidade, as salas se enchiam de gente emocionada que encontrava em seus quadros uma verdade própria. Mulheres que choravam em frente às cores quentes de suas paisagens. Homens que perguntavam como era possível pintar o perdão. Em cada exposição, Helena mantinha-se discreta, vestida de tons suaves, observando de um canto. Não precisava falar. Sua arte falava por ela. Uma tarde em Brasília, depois da inauguração em uma galeria do plano piloto, Gabriel se aproximou dela. Havia passado tempo desde sua última carta, mas seu olhar continuava o mesmo, profundo e sincero. "Sabia que viria", disse ela sorrindo. "Não podia perder isso", respondeu ele. Caminharam juntos entre os quadros, em silêncio. Ao pararem em frente a um, Gabriel perguntou: "Como se chama este?" Helena o olhou com serenidade. "Chama-se Renascimento." Na tela, uma mulher emergia da água, rodeada de luz dourada. Gabriel assentiu, emocionado. "Então você conseguiu?" Ela sorriu, suave. "Não. Apenas aprendi a viver sem medo." Saíram para a rua. Brasília estava coberta de luzes natalinas e as pessoas caminhavam agasalhadas, rindo, com sacolas de presentes. O ar cheirava a castanhas assadas.
Gabriel a olhou e disse: Você ficará muito tempo na cidade? Helena negou devagar. Só alguns dias. Depois voltarei para Ouro Preto. Lá está minha casa, minhas alunas, minha paz. Então posso acompanhá-la até a rodoviária, disse ele. Ela sorriu. Sempre tão cavalheiro. Naquela noite, Helena voltou para seu hotel. No escritório, junto à janela, abriu seu caderno e escreveu: O amor nem sempre significa ficar. Às vezes significa deixar que o outro caminhe com sua própria luz. Fechou o caderno e ficou olhando a cidade iluminada, agradecida por tudo o que havia aprendido, inclusive pelo que havia doído. Dias depois, regressou para Ouro Preto. O convento a recebeu com o som dos sinos e o cheiro de pão recém-assado. As alunas a abraçaram emocionadas, contando-lhe como haviam continuado pintando durante sua ausência. No ateliê, sobre a mesa, esperava a um envelope com o selo da arquidiocese. Era uma carta do padre Marcelo. Querida Helena, seus quadros chegaram mais longe do que você imagina. No Rio de Janeiro, várias igrejas querem expor sua série, Luz Interior. Dizem que em cada traço se sente a presença da graça. Tenho certeza de que isso é só o começo. Helena sorriu e guardou a carta em seu livro de notas. Depois, se aproximou do cavalete e começou uma nova tela. Nela, pintou um amanhecer sobre o Oceano Atlântico. O mar, sereno. O céu, aceso de esperança. No horizonte, uma gaivota voava livre, enquanto os primeiros raios do sol iluminavam o ateliê, murmurou: Obrigada, meu Deus, por me dar uma nova oportunidade. O inverno seguiu seu curso e, com ele, uma paz profunda se assentou em seu coração. Nas noites frias, sentava-se junto à lareira, lendo as cartas de suas alunas, que já haviam partido para outros lugares, levando sua mensagem consigo. Sabia que sua missão não era grande pelo ruído, mas pelo eco que deixava nos corações dos outros. Uma tarde, enquanto o sol caía sobre os morros de Minas, Helena saiu para o pátio. As flores de laranjeira ainda não haviam florescido, mas o ar prometia seu regresso. Fechou os olhos e escutou o canto dos pássaros. Pensou em tudo o que havia vivido: a dor, a queda, o amor, o perdão, e compreendeu que não havia perdido nada, apenas havia aprendido a amar de forma diferente. Ao entrar no convento, a irmã Beatriz a chamou da porta. Helena, você está preparando o jantar? Venha, as meninas a esperam. Ela sorriu e respondeu: Já vou. Subiu as escadas com passos tranquilos e, por um instante antes de apagar as luzes do ateliê, olhou seu último quadro. No centro brilhava uma frase que havia escrito com um pincel fino: A luz do perdão não vem de fora. Nasce da alma que aprende a amar sem condições. Lá fora, a noite de Ouro Preto se encheu de sinos, e enquanto o eco se perdia entre os muros antigos, Helena Vilar compreendeu, afinal, que sua história não era a da dor, mas a de uma mulher que encontrou na arte, na fé e no amor a maneira mais pura de renascer. A história de Helena não é sobre a vingança, mas sobre a alforria da alma. Ela nos ensina que o maior poder não reside em destruir quem nos feriu, mas sim em recusar-se a ser destruído pelo que nos fizeram. Ao apagar o vídeo da agressão e perdoar Lúcia, Helena não protege sua agressora, mas sim a si mesma, escolhendo o silêncio e o esquecimento como atos de soberania pessoal, em vez de se tornar a vítima eterna em um espetáculo midiático. Sua verdadeira luz interior emerge quando ela transforma a humilhação em arte e propósito, provando que a liberdade absoluta só é alcançada quando se usa o passado não como uma âncora de dor, mas como combustível para um novo caminho.
A coragem de deixar ir é, no fim das contas, a mais alta forma de amor próprio e redenção.